Leitura de Salmos. Hoje nós vamos ler o Salmo de número 36, que fala a respeito do prevaricador. O prevaricador é aquele que pratica prevaricação. Prevaricação significa fazer a coisa errada de maneira deliberada, por vontade própria. A pessoa conhece o caminho certo, mas a pessoa é infiel aos mandamentos do contrato ou aos mandamentos de Deus. No caso do Salmo 36 que vamos ler, é aquele que não obedece a Deus, sabendo a lei de Deus. Aquele que não sabe a lei de Deus, esse é aquele que é ignorante. Ignorante é aquele que não tem conhecimento nenhum sobre um assunto. Então a palavra ignorante é aquele que não sabe nada a respeito de um tema. O ignorante, ele não está no campo da culpa. Ele não sabe a respeito da lei de Deus. Mas o prevaricador é aquele que sabe a lei de Deus e mesmo assim ele escolhe por vontade própria seguir os próprios desejos, as próprias paixões e segue no seu orgulho para se manter afastado de Deus. Vamos ler aqui o Salmo 36, versículo 1. A prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos. Então o versículo 1 diz: a prevaricação, fazer a coisa errada por vontade própria. É isso que é prevaricação. A prevaricação do ímpio, o pecado, aquilo que o ímpio faz pela sua própria vontade, mesmo sabendo que é contra a vontade de Deus, fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos. Temor de Deus significa reverência, absoluto e extremo respeito por Deus, colocando Ele acima de tudo. Então, para o prevaricador, não há temor de Deus perante os seus olhos. Pelo contrário, versículo 2, porque em seus olhos se lisonjeia. Então, o prevaricador, ele olha para ele próprio e ele se elogia. Ele fala assim: eu é que estou fazendo a coisa certa. Eu estou aproveitando a minha vida. A vida é só uma. Se eu ficar nessa de seguir a lei de Deus, eu não vou fazer nada. Esse é o prevaricador, é o ímpio. Em seus olhos ele se elogia, ele se lisonjeia até que a sua iniquidade se mostre detestável. Até que ele faz uma coisa bem errada e dá muito errado na vida dele, e aí ele se arrepende. E aí ele fala que Deus foi mal com ele. Ou alguns colocam a culpa em Deus, outros se arrependem. Tem aquele ímpio que é tão ímpio que faz a própria vontade, aí a iniquidade dele se mostra detestável. Tem um momento quando que a iniquidade se mostra detestável? Quando a pessoa faz muitas coisas erradas e dá errado na vida dela. E aí a pessoa ainda diz: por que que Deus não me livrou? Sendo que Deus avisa o tempo todo na palavra que nós colheremos os frutos das sementes que nós plantamos. Agora, versículo 3. As palavras da sua boca, no caso aqui do prevaricador, são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. A pessoa que prevarica, ela fala só do mal, malícia, só coisas do mal, e engano, coisas mentirosas. Aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não é equivalente à lei de Deus e à justiça de Deus. Ele deixou de entender e de fazer o bem. 4. Maquina o mal na sua cama, põe-se em caminho que não é bom e não aborrece o mal. 5. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus,
e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. O que o versículo 5 está dizendo? O prevaricador, aqui do versículo 1 ao 4, ele faz o mal, ele pensa que ele está certo. Versículo 2, as palavras da sua boca são só malícia e engano. A pessoa esquece do que é o certo e só pensa no mal e se coloca nesse caminho e não aborrece o mal. Mas, versículo 5, a misericórdia do Senhor está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Mesmo que o prevaricador esteja no caminho errado, Deus ainda quer perdoar o prevaricador. Se o prevaricador se arrepender, Deus quer alcançá-lo. O Senhor está com a sua misericórdia nos céus, e a fidelidade do Senhor chega até as excelsas nuvens. Qual a aplicação prática desse Salmo 36 na nossa vida? Às vezes, nós temos irmãos e irmãs que estavam na fé há pouco tempo atrás e que agora se afastaram de Deus. E muitas vezes estão fazendo coisas terríveis, horrendas e até escandalosas que nós nunca imaginávamos que eles iriam fazer. Mas a misericórdia do Senhor está nos céus, e a fidelidade do Senhor chega até as mais excelsas nuvens. Deus é fiel no sentido de que, se a pessoa se arrepender, ele vai ser fiel à palavra dele e vai perdoar a pessoa e vai recuperar e resgatar aquela pessoa. Então, o versículo 5 nos traz uma orientação de intercessão. Ore se você conhece alguém que está na igreja e é um prevaricador, está prevaricando. Peça ao Senhor que estenda o braço de misericórdia. Não seja uma pessoa que julga o seu irmão no sentido de esse vai para o inferno, mas tenha uma postura de Senhor, estende a tua misericórdia sobre essa pessoa para que ela se arrependa e consiga encontrar o caminho certo. Versículo 6. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. O versículo 6, por outro lado, fala a respeito da justiça de Deus. O 5 fala da misericórdia e da fidelidade. Deus tem misericórdia porque Ele quer perdoar o prevaricador. Deus é fiel, Ele tem fidelidade. Se o prevaricador se arrepender, Deus é fiel para ajudar o prevaricador a mudar de vida e a andar dali do arrependimento para frente no caminho certo. Agora, por outro lado, versículo 6. A tua justiça é como as grandes montanhas. Tudo o que o prevaricador praticou, ele vai pagar pelo que ele fez. Aquela pessoa que está no caminho do Senhor, prevarica, sai, comete um crime, ele vai pagar perante a justiça, ficando preso, pagando cestas básicas, fazendo trabalho social, cumprindo a sentença pelo pecado, pelos erros que ele cometeu. A pessoa que planta sementes que são do mal, ela vai colher todo o mal que ela plantou, mas ela vai estar no caminho de Deus, Deus vai ajudando a pessoa e sentenciando, determinando que a pessoa receba o castigo por aquilo que ela fez. Uma pessoa que fuma a vida inteira, que bebe a vida inteira, ela vai receber o juízo e a justiça no seu próprio corpo. Alguns dias atrás,
Um homem entrou no hospital com problemas pulmonares. O motivo dos problemas pulmonares: uso constante do cigarro por vários anos. As pessoas pensam: por que ele ficou com esses problemas pulmonares? Em razão da sua decisão, em razão da sua prevaricação. Prevaricação é fazer a coisa errada sabendo o que é o certo. Fazer a coisa errada por vontade própria. Então, o que nós plantamos, nós colhemos. A justiça de Deus é como as grandes montanhas. Se eu planto sementes ruins para o meu espírito, para a minha alma e para o meu corpo, eu vou colher tudo que eu plantar. Os teus juízos são grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Agora o versículo 7. O 7, o 8 e o 9 nós colocamos em destaque em cor verde, porque colocamos esses 3 versículos para que possamos guardar na nossa memória. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Então, a benignidade de Deus é a capacidade de Deus de fazer o bem. Deus quer tanto o nosso bem, e Ele derrama tantas bênçãos, nos dando vida, nos dando alimento, nos dando saúde, nos dando prosperidade, mas é o homem, é o ser humano que toma as decisões erradas de comer de forma indevida, entrar no caminho da bebida, entrar no caminho do cigarro e destruir o seu corpo, a sua própria saúde. O homem decide praticar o mal contra o próximo, decide trair, ser infiel, adulterar, se prostituir e depois viver em risco da própria vida porque adulterou com quem não devia. O ser humano faz as coisas erradas e colhe as coisas erradas que faz. Mas Deus, tudo o que Ele faz para nós é o bem. Então o versículo 7 fala: quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. O Senhor nos dá o ar que respiramos, o sol que nos aquece, Ele nos dá a brisa que nos dá alívio no calor, Ele nos dá o alimento diário, Ele nos dá tudo para o nosso bem. Mas é o ser humano que escolhe viver na prevaricação e sofrer as consequências dela. Mas quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Aqueles que são sábios, que são inteligentes, eles vão e ficam na sombra das asas de Deus. 8. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. 9. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Então, esses 3 versículos nós colocamos em destaque nesse Salmo 36. Guarde que o Salmo 36 fala para nós: Deus deseja sempre o bem e aqueles que são inteligentes e sábios se abrigam à sombra de Deus. Vão receber fartura na sua casa, vão beber água limpa, água do manancial da vida, que é o manancial de Deus, e vão ter luz. Luz fala a respeito de clareza para a tomada das decisões certas. Deus derrama sobre os que são fiéis a Ele
a sua benignidade, a sua abundância. Ele derrama dos mananciais das águas dele e traz sabedoria, luz e clareza. Versículo 10. Ele estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Versículo 10 é um pedido. Senhor, estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. 11. Não venha sobre mim o pé dos soberbos e não me mova a mão dos ímpios. Quem são os soberbos? Os prevaricadores que dizem, eu faço o que eu quero. Aquele que se elogia fazendo as coisas erradas. Não venha sobre mim o pé dos soberbos e não me mova a mão dos ímpios. Ou seja, que os ímpios não tenham nenhum poder sobre a minha vida, de decidir a respeito da minha vida. Porque, 12, ali caem os obreiros da iniquidade, cairão e não se poderão levantar. O versículo 12 fala claramente, os obreiros da iniquidade, os que erram, pecam deliberadamente, eles cairão e não se poderão levantar. Enquanto o prevaricador não se arrepende, ele, depois que ele sofre a queda, ele não poderá se levantar. Tem um tempo em que o prevaricador vai indo bem. Ele faz a coisa errada um dia, faz um mês, faz um ano, até que se revela todo o resultado das sementes que foram plantadas. E se ele não se arrepende, ele cai no caminho da iniquidade e, como diz o 12 aqui, eles cairão e não se poderão levantar. Mas existe uma esperança. O versículo 5 diz, a tua misericórdia, Senhor, está nos céus e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Deus quer levantar aquele que um dia prevaricou. Basta se arrepender. O arrependimento significa mudança de rota. A pessoa que se arrepende reconhece que errou e muda o caminho para a justiça. Só tem um detalhe do versículo 6. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo. Não tem como fugir do juízo de Deus. O juízo de Deus é como grande abismo. Está aqui no versículo 6. A tua justiça é como as grandes montanhas. Então, a justiça de Deus, ela se revela. Ela de fato chega para todas as pessoas, independente do que fizeram. Se praticaram o bem, com certeza vão receber o bem. Se praticaram o mal, com certeza vão receber o resultado das suas práticas más. E os teus juízos são um grande abismo. No dia do julgamento de Deus, existe um grande abismo. A pessoa realmente vai descer e pagar tudo o que fez de errado. Se ela se arrepende, ela paga com a ajuda de Deus, junto com a misericórdia de Deus. Mas não há como se tirar o salário daquilo que foi pecado, o resultado daquilo que se fez de errado. O Senhor, ele faz o seu juízo, mas aceita o arrependimento. Então ele dá graça para que a pessoa pague o mal e depois de pagar o mal, prossiga avante, recebendo as bênçãos que ele tem para os que se abrigam na sombra dele, como está escrito aqui no versículo 7. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade,
e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Que você possa ser sábio e inteligente, que você possa ser uma pessoa que se abriga à sombra das asas do Senhor, porque preciosa é a benignidade do Senhor. Aqui nesses versos 7, 8 e 9 existem as promessas para aqueles que obedecem ao Senhor. Se fartarão da gordura da casa do Senhor. Beberão das águas correntes, das delícias do manancial da vida e terão luz que vem do Senhor. E agora quero fazer um convite a você que acompanhou a leitura desse salmo, mas ainda não entregou a vida para Jesus. Você está vendo a oração de confissão na tela, e nessa oração de confissão você pode confessar. Confessar o quê? Que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas Salvador por quê? Porque nós estamos cheios de pecados. E quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para nos salvar dos pecados. Quando você aceita Jesus, você recebe o perdão dos pecados e aí você recebe o Espírito Santo para te guiar até chegar ao céu. E você tem o seu nome escrito no livro da vida, que é um livro onde está o registro dos filhos de Deus, daqueles que aceitaram Jesus e que decidiram seguir a Deus. Se o seu nome está no livro da vida, no dia do julgamento final, lá em Apocalipse, no capítulo 20, a Bíblia diz que os que estiverem com o nome no livro da vida vão herdar o reino dos céus. Assim como um filho entra livremente na casa do pai, se você tem o seu nome no livro da vida, você é filho, você é filha. Então, no dia do julgamento final, você vai entrar direto na casa do pai, porque você é filho, porque você é filha, e isso está em Apocalipse no capítulo 20. Então, se você ainda não fez isso, faça isso agora. Ligue o seu pensamento com Deus e ore comigo o que é essa oração. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Se você fazia rezas, orações e preces para outros santos, não faça mais. Jesus morreu por todos nós, ressuscitou e está à direita de Deus. Ele ouve as orações de todos e apresenta ao Pai. Ore sempre em nome de Jesus. Ele vai ouvir você e vai trazer respostas para você. Nas suas dúvidas, preocupações e angústias, se você não sabe se alguma coisa é certo ou errado, mas você tem o desejo de acertar, peça assim: Espírito Santo, me mostra se é certo o que eu quero fazer. Me revela no coração o que é certo. Ele vai colocar um aperto no seu coração se você estiver errado. E ele vai falar com você no seu coração para apontar quando você estiver certo. E qual o caminho que você deve seguir? Nós lemos que o Senhor, aqueles que se abrigam à sombra das asas dele, recebem a luz como ele tem a luz. Então, quando você ora e clama a ele, ele vai trazer a luz que você precisa. Deus abençoe a sua vida e diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Dê sempre glória e glória e glória eternamente ao Senhor. Amém e amém. E se você deseja ler os salmos anteriores, na playlist do canal chamada Leitura de Salmos 2026, você encontra os salmos
que já foram lidos nos dias anteriores, para que você possa fazer a meditação neles também. Deus abençoe. Amém. E lembre de sempre dizer glória e glória e glória somente a Deus, sempre e sempre para Deus.